Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 9 de julho e o texto diz: encontre a vida. No livro de João, capítulo 10, versículo 9, a palavra diz assim: Jesus disse: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Vamos tomar o nosso café? Muito bom. O autor vai nos dizer assim, ó: em nosso cotidiano é comum utilizarmos a palavra porta para nos referir a chances, oportunidades ou caminhos que se abriram em nossa vida. Dessa forma, durante a vida, diversas portas se abrem e fecham. Algumas nos levam a nova oportunidade de emprego, a um relacionamento e outras decisões que de fato influenciam a nossa caminhada. No versículo que lemos, Jesus se apresenta como a porta e diz que aquele que entrar por ela será salvo. Na vida, fazemos diversas escolhas, optamos por quais caminhos seguir, mas nenhum será tão importante quanto ir em direção a Jesus. A verdade é que entrar por essa porta é a decisão mais importante que podemos tomar na nossa vida. Muitas vezes, a vida acaba oferecendo-nos diversos caminhos e optamos por segui-los, na expectativa de ter o nosso vazio preenchido. Alguns de nós tentam preenchê-lo com a busca de ser muito bem-sucedidos profissionalmente. Outros focam em ter diplomas ou então em um relacionamento. Dentre tantas outras coisas, isso não quer dizer que essas coisas são ruins. Pelo contrário, fazem parte das nossas conquistas, né? Contudo, sozinhos não nos preenche a ponto de vivermos uma vida verdadeiramente satisfeita, pois só teremos uma vida completa em Jesus, certo? Quais portas estão diante de você hoje? Né? Diariamente fazemos escolhas e elas podem nos levar aos mais diversos caminhos, sejam eles bons ou ruins, né? Apesar de tantas portas que possam se abrir e fechar, você encontrará a verdadeira paz e o verdadeiro propósito ao entrar pela porta mais importante de todas, que é Jesus, né? Se nós entrarmos pela porta que é Jesus, aí nós teremos realmente uma vida verdadeira, com paz, com propósito e com bênçãos de Deus, né? E a frase do autor diz assim, ó: Jesus é a porta e a chave para acessá-la está em suas mãos. Qual que é a chave que está em nossas mãos? É nós confessarmos o nome de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí sim, nós entraremos pela porta que é Jesus e seremos salvos, né? O devocional 191, a leitura bíblica é Salmos 83 e a palavra-chave é escolhas. Que possamos escolher Jesus na nossa vida, que é a porta, a verdadeira porta que tem a salvação para a nossa vida. Amém? Olha, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, abra sua Bíblia comigo vamos ler João. Tem o Salmos 83 também, que é legal, mas vamos abrir no livro de João, capítulo 10, vamos? Para a gente poder aprender mais sobre Jesus. Como está falando sobre Jesus, que é a porta, que é o bom pastor, vamos nos atentar a essa passagem aqui, tá? A palavra diz assim, ó: Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Isso é Jesus nos ensinando, tá? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que pertencem, né, e adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Isso é Jesus fazendo analogia entre o povo de Deus e as ovelhas, tá? E o pastor das ovelhas com ele, que é o pastor nosso, tá? Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava, né? Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Aí Jesus fala de novo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê o lobo vindo, né? Abandona as ovelhas e foge. Então o
o lobo as arrebata e dispersa, né? O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, né? Aí ele repete de novo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. E assim, o Pai que me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus deu a vida dele por nós na cruz. Então, ele deu a vida pelas ovelhas dele, que Deus deu para ele, que somos nós, né? Nossos filhos, os filhos amados de Deus, né? Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, mas a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, né? Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, né? Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Então, Jesus está nos ensinando aqui. Ele é o nosso bom pastor. Ele deu a vida por nós. Ele nos ensina. Ele cuida de nós. Ele tem amor por nós. Por quê? Porque Deus nos deu para ele, né? Por isso que Deus mandou Jesus aqui, para morrer em cruz, né? Mandou Jesus aqui para curar nossas doenças, para perdoar os nossos pecados, para nos ensinar os mistérios do reino dos céus, né? Para nos ensinar como funciona os mistérios de Deus. E ele deu a vida dele na cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna, porque Jesus não tinha obrigação nenhuma de salvar a gente. Deus tem um propósito, uma aliança com o povo de Israel, com o povo judeu. E nós que somos de outras nações, nós somos filhos adotivos. Mas nós só somos adotados por Deus quando nós andamos com Jesus. Quando nós, cada um tem um jeito de falar, né? Tem gente que fala aceitar Jesus, tem gente que fala confessar o nome de Jesus, entregar a vida para ele. Então, quando você faz isso, que você entrega a vida para Jesus, você abre a porta que é Jesus para sua vida, aí sim você é filho de Deus. Você é filho de Deus Pai, e o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ele nos dá ali tudo aquilo que precisamos, todo o suprimento. Ele nos dá saúde, ele nos dá bênção, ele nos dá vitória, ele nos dá uma família alicerçada, ele nos dá o perdão de pecados, ele nos concede a vida eterna. Deus tem o melhor para a nossa vida, mas nós temos que entrar por uma porta, que é Jesus, que é o Filho de Deus, né? Entramos por essa porta, e depois que Jesus, né, morreu, ressuscitou e voltou para Deus, ele deixou aqui o Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade. Então, assim, toda vez que a gente precisar de auxílio próximo, é só a gente orar e pedir a intercessão do Espírito Santo, que ele vai nos direcionar a fazer a vontade de Deus, amém? Então, que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, nos conduzir, para nós fazermos as escolhas certas, escolher Jesus, que é a nossa porta, para nós entrarmos e vivermos a bênção que Deus tem para a nossa vida, vivermos uma vida vitoriosa que Deus tem para nós, amém? Deus abençoa a cada um de nós, pois somos totalmente dependentes de Ti. Precisamos e dependemos do Senhor em nome de Jesus. Nós cremos e confiamos.